A graça e a paz, Senhor Jesus. Boa noite a todos. Saudade de vocês. Faz já temporada que eu tinha vindo aqui. E hoje para mim é como se fosse um dia de aniversário, sabe? Não tem outro lugar que eu queira mais estar do que esse lugar. Mas deixa eu olhar para você agora. Deixa eu olhar para você. Que bom saber que você veio. Que bom saber que você está aqui. Mas eu não queria que você saísse da mesma forma que você entrou. Eu não queria. Eu quero que você saia desse lugar de uma forma diferente. Esse lugar é um lugar diferente. Esse lugar não é um lugar como outro qualquer. Ele é um lugar diferente. Você lembra do Jordão? O profeta falou para Naamã que ele desse 7 mergulhos no Jordão. Na visão de muitos era um rio normal, na visão de muitos era um lugar normal. Mas quando o profeta falou mergulhe 7 vezes, o profeta estava dizendo: para Deus esse lugar não será um lugar normal. Sabe, para você talvez olhando esse lugar, vai ser um lugar que você já entrou tantas vezes. Você já veio aqui tantas vezes. Mas quem sabe esse não é o momento de Deus ele pegar você por dentro e dizer para você: olha, esse não é um lugar normal. Esse é o lugar onde teu milagre ele está esperando você faz tanto tempo, mas você não completou os 7 mergulhos. Esse é o lugar onde Deus quer manifestar a glória dele de uma forma extraordinária, mas você não parou para se aperceber que a glória dele está nesse lugar. Talvez você esteja vivendo como Jacó ele viveu. Jacó estava dormindo o seu sono, ele sonha e quando ele acorda, ele fala: o Senhor estava aqui. O Senhor estava aqui. O Senhor estava aqui. O Senhor estava aqui e eu não sabia. Talvez amanhã, o dia, ele vai despertar você. Você vai acordar. E quando você acordar para a vida, você vai dizer: o Senhor estava naquela igreja e eu não sabia. O Senhor estava naquele culto e eu não sabia. O Senhor estava no meio daqueles louvores e eu não sabia. O Senhor estava naquela pregação e eu não sabia. O Senhor estava naqueles irmãos e eu não sabia. Sabe, não tem como saber das coisas se os nossos olhos espirituais não estiverem abertos. A Bíblia fala que o homem espiritual, ele discerne tudo, ele entende que ninguém é discernido. Mas o homem natural, o homem material, ele só compreende as coisas terrenas. Talvez não é isso que está acontecendo conosco. Estamos compreendendo de tantas coisas terrenas e estamos esquecendo de abrir os nossos olhos espirituais para enxergar Deus. Nós queremos enxergar Deus no meio de uma multidão. Nós queremos enxergar Deus no meio das riquezas. Nós queremos enxergar Deus no meio da festa, no meio da abundância. Mas não queremos enxergar Deus em meio ao deserto. Não queremos enxergar Deus no vale de ossos secos. Não queremos enxergar Deus dentro do ventre de um peixe. Não queremos enxergar Deus dentro de uma fornalha ardente. Não queremos enxergar Deus dentro da cova de leões. Não queremos enxergar Deus no meio do mar, porque nós queremos enxergar Deus do nosso jeito. Nós queremos ver Deus do nosso jeito. Mas o Deus que você quer ver, eu não garanto que Ele possa mudar aquilo que você precisa que venha a ser mudado em sua vida. Essa é a noite de um Peniel com Deus, é a noite de um face a face. Essa é a noite de você olhar para a vida e falar: como isso pode me acontecer? Mas ao mesmo tempo você olhar e dizer: em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. É tempo de você olhar para as aflições que te apertam e você dizer para você próprio: eu posso vencer, eu vou vencer. E nessa noite eu quero falar para você sobre a presença de Deus. Não perca a presença. Não perca a presença. Eu quero te convidar a abrir tua Bíblia comigo lá no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 1 a 8. Gênesis 3, verso 1 a 8. Você que está em casa nessa noite, olha aí onde você está. Deixa o Espírito Santo ele falar com você. Não sai desse culto não. Fica aí por mais uns instantes.
Deixa o Espírito Santo ele concluir a boa obra que ele quer fazer na tua vida. Espera só mais um pouquinho de tempo, que ele virá e não tardará. Espera, não sai da presença, não perde essa presença, não perde esse mover, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Gênesis capítulo 3, versos 1 ao 8. A leitura vai ser um pouco extensa, mas eu queria te convidar em reverência à palavra de Deus, com muita alegria, com muito ânimo, porque você vai ler a palavra, você vai meditar a palavra. Fica de pé nessa noite, fica de pé, amém. Dá um chute no cansaço aí, manda o cansaço embora. Diga: eu vou ler a palavra, eu vou me alimentar da palavra, eu vou comer a palavra. Aleluia. Todos encontraram? Todos encontraram? Posso ouvir um glória a Deus? Tem crente nesse lugar? Oh glória. Fala o seguinte a palavra: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouvindo a voz do Senhor Deus que passava no jardim pela viração do dia, esconderam-se Adão e sua mulher de onde? Se esconderam de onde? Da presença do Senhor Deus, da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Fecha os teus olhos por uns instantes. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós viemos para a tua casa e nós estamos em teu altar, estamos em tua presença. Talvez hoje estejamos completamente vestidos de folhas de figueira, como fez Adão e Eva. Estamos se escondendo da presença, estamos se escondendo de ti. Mas o Senhor é o Deus, com sua voz suave, meiga, o Senhor nos convence que o Senhor é o Deus que pode nos fazer companhia quando ninguém nos entende, quando ninguém quer estar ao nosso lado, quando ninguém, Pai, já quer olhar para nós e perceber que nós somos uma nova pessoa. Nessa noite eu te peço que a tua palavra, ela venha ser como águas nesse lugar. Que a tua palavra venha quebrando cadeias, venha quebrando jugo, prisões, venha quebrando grilhões. Que a tua palavra nessa noite, Pai, ela venha fazer, Senhor, aquilo que ela foi enviada, ela venha produzir esse resultado nesse lugar nessa noite. Fale ao coração de cada um de nós. Essa é a minha oração nessa noite, em nome do Senhor Jesus. E o povo de Deus diz: pode sentar-se. Você quer estar com sono? Quero te convidar a brigar com o teu sono nessa noite. Não deixe que ele roube a palavra do teu coração. Você quer estar com vontade de ir para casa? Diga: não, eu só vou sair desse lugar quando esse culto terminar. Você que não está com cabeça para assimilar o que Deus tem para falar, diga aos seus sentidos agora que eles estão submissos completamente à verdade que Deus quer liberar nesse lugar. Deixa eu dizer para você que um dia, quando eu cheguei nesse lugar, eu era uma das pessoas mais improváveis. Próximo mês estaremos comemorando os nossos 37 anos. 37 anos de MJC em Itabaiana. E chegando nesse lugar, talvez poucas pessoas acreditaram que Deus ele era comigo. E quando a gente sonha em pastorear, a gente nunca acha que iríamos encarar desafios ou enfrentar provações.
E eu achava que ser pastor era uma coisa fantástica, era mandar e as pessoas obedecer, era ver a coisa crescer, fluir de uma forma completamente natural, sem muitos esforços. Mas quando eu boto os meus pés nesse lugar, eu entendo que a história não era dessa forma, a história, ela era diferente. A primeira coisa que eu encontrei é o desafio de fazer as pessoas acreditarem que eu queria fazer alguma coisa nova acontecer. É o desafio de fazer as pessoas acreditarem que foi Deus que havia me enviado, e que se Deus havia me enviado, Ele ia produzir o resultado para esse envio. Mas no entanto, a gente entende que as pessoas, elas tinham uma expectativa muito maior do que aquilo que eu poderia suprir. Eu não vim para esse lugar sabendo ser pastor. Eu era um menino com 19 anos de idade. Eu não sabia nem o que era apacentar. Eu tinha isso cavado em meus sonhos, mas na realidade eu não estava treinado para isso. Mas se Deus havia falado para mim, vá, o que eu queria era obedecer a voz de Deus e fazer valer o seu chamado na minha vida. E o interessante é que quando a gente começa a encontrar os desafios, e o primeiro é, a quantidade de pessoas que havia na igreja não era suficiente para manter a igreja, nem muito menos para pagar a passagem para que eu pudesse voltar para minha casa, porque eu não morava em Itabaiana ainda. E quantas vezes eu vim na expectativa de simplesmente falar, não, eu vou, mas eu não sei como vou voltar, que eu não tenho dinheiro para passagem de volta. E muitas vezes passei um dia, 2 aqui para tentar conseguir arrecadar ofertas para me voltar para minha casa, e olha que eu moro ali do outro lado. E quando eu via tudo isso, me entristecia o coração, porque eu falava, Deus, Tu me enviou para esse lugar, e eu tenho que passar por situações como essas, de nem a passagem ter para voltar para minha casa. E sempre Deus, ele era o meu combustível. E eu lembro que essa igreja, ela começou a ganhar alguns meninos, crianças mesmo, entre 10 e 12 anos. E o interessante é que as crianças chegaram e elas acreditaram em ministério, elas acreditaram em mim, elas acreditaram que eu poderia orientar a chegar em um lugar melhor. E eu lembro muito bem que eles eram as pessoas responsáveis em me animar em fazer essa obra acontecer, em fazer essa obra andar, em fazer ela avançar. E quantas vezes eu queria desanimar, parar, mas eles tinham um hábito de sempre perguntar, sempre me chamava de velho, como você está? Sempre tinha o hábito de mandar um bom dia, uma boa noite, sempre ligar todos os dias, sempre se importar comigo. E cada vez que eu via suas mensagens, suas ligações, eu falava, eu não posso desistir, eu não posso parar. Existe alguém acreditando em mim, existe alguém confiando em mim. Ainda que as barreiras venham a ser grandes, mas eu não posso decepcionar a nenhum deles. E o tempo foi passando, a gente vai se apegando a pessoas, vai se apegando a gente. E eu me apeguei a cada um deles, me apeguei de uma forma que eu falava, não, por eles a gente vai fazer acontecer. Nós iremos mudar essa história, nós iremos mudar esse quadro. E sempre quando eu pensava em parar, Deus trazia a memória dizendo, não, tem alguém acreditando em você. E esses meninos cresceram, e a gente tem que entender uma coisa, a nossa utilidade, ela é por um tempo. Nós não seremos úteis por toda a vida, não. A gente tem que se acostumar que quando nós perdemos a utilidade, sempre seremos colocados de lado. E quando isso acontecer, não é para você chorar, não é para bater perna, porque isso é o processo natural da vida. Quando você não tiver mais utilidade, sempre será substituído por algo que vai ter utilidade. E isso em todas as áreas da vida. Eu não sei se você lembra do seu filho, quando ele não sabia andar, ele chorava pedindo. Ele amava o colo da mãe, ele amava ser balançado pela mãe. Mas um dia você ensinou ele a andar. E quando você ensinou ele a andar, que ele completou 3, 4 anos, ele ainda quer colo de mamãe? Ele ainda quer andar no seu braço para a rua? 10 anos de idade, ele quer andar no seu colo, ele quer ser balançado por você? Ele quer mimo seu, mas ele não quer mais andar em seu colo. Eles dependiam de você financeiramente. Quando eles não mais dependem de você financeiramente, que eles casam, procuram a sua casa, o que você vai ter deles é uma ligação ou uma chamada por WhatsApp, uma palavra de eu te amo, mas poucas vezes eles vão aparecer. A presença deles vai ser algo
que vai acontecer algumas vezes, porque cada um deles vai entender que a sua utilidade era para aquele tempo, agora eles precisam trazer outras utilidades à existência. E quando eu me vi nessa situação, que eu vi os meninos crescendo, todo mundo crescendo, o bom dia, o boa noite, o boa tarde já não era algo mais normal, isso já não mais existia. Eu comecei a relutar contra isso, eu não queria perder isso. Eu queria a presença de cada um deles sempre comigo. E quantas vezes eu briguei para não perder isso. E a presença, ela não pode ser algo forçado. A presença, ela tem que ser algo natural. Ela tem que ser algo que nasça todos os dias em sua vida. Os meus meninos cresceram. Eles tomaram rumos. E essa semana eu estava em casa, nessa quarentena que eu passei aí em casa. E houve um dia que ninguém perguntou como eu estava. A minha esposa fala que eu sou muito carente. Ninguém perguntou como eu estava, ninguém ligou, ninguém mandou notícia. E eu olhei para tudo e eu falei, como a vida ela é. Eu senti falta. Eu senti falta daquele perguntado, daquele ligado, daquele querer ter perto. E eu olhei para a vida e eu falei, não, de fato, a utilidade era para ontem, hoje a utilidade é outra. E passou todos os dias e eu pensando na vida. E quando chega a noite, 7h30, 8 horas, a minha esposa ela veio para a igreja e eu fiquei com meus 2 filhos. Aí o Vitor chega, tá grande já, né? Grande, forte. E ele olha para mim e ele fala, pai, eu tô com sono. Bota eu para dormir. 10 anos de idade, um homão. E ele falou, pai, bota eu para dormir. Eu falei, a minha presença, ela conta muito para a vida dele agora. Alegre da vida, eu falei, não, eu tenho que continuar, eu preciso me levantar. Eu tenho ainda 2 criancinhas para botar para dormir. Eu tenho 2 bebês ainda para ensinar que a presença é algo fundamental na vida de cada um deles. E eu boto ele para dormir, cheirei bastante ele. Quando ele dorme, eu volto para a sala. Daqui a pouco chega a menina, pai, eu estou com sono, bota eu para dormir. Tu não faz meu leite não, né? Aí eu digo, você sabe fazer seu leite? Ela falou, mas eu estou tão cansada. Aí eu falei, mas mesmo assim você vai fazer seu leite. Eu boto você para dormir, mas o leite eu não faço. Ela vai, faz o leite dela, porque quem faz é a mãe. Se a mãe não está, então ela tem que se virar, que já é uma mocinha. Então ela fez o leite dela, tomou o leite, e ela falou, bota eu para dormir agora. Aí lá vai eu novamente para a cama, colocar ela para dormir. E ela dormiu. Naquela noite eu aprendi que o tempo ele passa e ele vai passando, e nós não podemos se amarrar ao que já foi. Nós precisamos se amarrar àquilo que é. Por mais que venha doer, por mais que nós venhamos olhar e venhamos perguntar por que isso aconteceu, não é o tamanho da intensidade do que está acontecendo. É porque você quer uma presença que não existe mais. A vida tem suas negociações e nós temos que aceitá-la de peito erguido, porque eu sei que amanhã o Vitor vai crescer e ele não vai mais me dizer, pai, bota eu para dormir. Assim como meus meninos cresceram e hoje já não tem mais aquela preocupação de estar perguntando sempre por mim, porque o tempo ele passou. E eu sei que um dia eu não vou mais ser útil para o meu trabalho, eu não vou mais ser útil para essa igreja. Eu sei que vai chegar um dia que eu não vou ter mais utilidade para vocês. E quando esse dia chegar, vocês vão querer um pastor melhor, um pastor com mais gás, um pastor com mais garra. Eu bem sei disso, eu bem sei disso. Mas uma coisa eu aprendo com Deus, ou aliás, uma coisa eu aprendo com Deus, é que a presença dele, independente da idade que eu venha ter, independente da utilidade, do momento que eu venha passar, essa presença, ela nunca vai se apartar da minha vida. Eu posso estar com 40, eu posso estar com 100, mas para Deus eu sempre serei sua propriedade peculiar. Eu posso hoje estar saltando de alegria, amanhã eu posso estar quebrado em lágrimas, mas para Deus eu sempre serei alguém que Ele vai ter prazer em me fazer companhia. Eu posso hoje ser a pessoa mais desprovida financeiramente, amanhã eu posso ser a pessoa que tem mais dinheiro. Para Deus Ele sempre vai dizer, eu quero a minha presença aí dentro de você.
Os seres humanos vão olhar para você e não vão entender o valor que você tem. E você precisa entender uma coisa: que o teu valor não tem que ser observado por seres humanos, porque nunca eles vão enxergar. Mas quando você entender que você é templo e morada do Espírito Santo, que Ele almeja habitar dentro de você, fazer de você uma nova criatura, você vai entender que dentro de você fluirão rios de água viva. Um dia Deus, Ele pega o homem, cria o homem, sopra as narinas do homem. Deus, Ele põe o homem no melhor lugar da terra. Repita comigo: no melhor lugar da terra. E naquele lugar, todos os dias, no entardecer, na viração do dia, eles desfrutavam da presença de Deus. Toda tarde Adão sabia que Deus iria lhe visitar, que Deus iria se importar, que Deus iria cuidar, que Deus iria lhe fazer companhia. Adão bem sabia disso. Mas chega um dia que Eva não entende isso, mesmo vivendo no melhor lugar da terra. Eva, ela não toma cuidado com as propostas. E uma coisa que eu quero falar para você nessa noite: tome cuidado com as propostas. A proposta que a serpente foi para Eva foi: Eva, Deus, Ele não quer que você venha ser igual a Ele, Eva. Do dia que você comer esse fruto, Eva, os teus olhos serão abertos e você vai enxergar como Ele enxerga. Eva não entendeu o que Deus queria dela. Eva não entendeu o projeto que Deus queria na vida dele. E talvez o que Satanás tem dito para você é: sai da igreja porque estão te enganando. Sai da igreja porque você está perdendo tempo. Sai da igreja porque não dá mais para você. Talvez como Adão e Eva, você não está entendendo o que Deus, Ele quer fazer na sua vida. Não era o jardim, não era o melhor lugar da terra, não era isso, era a companhia que havia naquele lugar. Pega o jardim, pega o Éden, pega o lugar de delícias, tira a presença de Deus, ele se torna um lugar vazio. Eva, ela vai, come do fruto, ela escuta a proposta da serpente, ela come, ela dá ao seu esposo, eles comem. E quando Deus, Ele vai visitar Adão, a Bíblia me diz que Adão, ele foge da presença de Deus. Eu não sei se você consegue me entender nessa noite, mas pode se perder tudo nessa vida, mas o dia que você perder a presença de Deus, você é um ser humano sem razão nessa vida. Pode ter igreja, pode ter pastor, pode ter louvores, pode ter coral. Se você perder a presença de Deus, a tua vida vai perder o sentido. E a primeira coisa que você vai fazer é correr para fora, para procurar um sentido para a existência, procurar um sentido para a vida. Tolo é o homem que procura o sentido da vida em coisas materiais. O sentido da vida está em Jesus Cristo, está na presença de Deus. Você pode ser desembargador, governador, presidente da república. Se você não tiver a presença, não adianta. Você pode ter o carro do ano, a casa mobiliada. Você pode ser a pessoa mais próspera. Você pode até morar no Éden, mas se você não tiver a presença, tola coisa você vai fazer nessa vida. Ela aceita a proposta da serpente, ela sai do Éden, ela perde a presença de Deus. A sua família se torna um caos, a sua casa se torna um caos. Tudo para Eva perde o sentido. Quantas vezes você está correndo de um lado para o outro, procurando sentido na igreja? Essa igreja é boa, aquela não é. Essa igreja tem isso, aquela não tem. Quantas vezes estamos procurando sentido na pregação do pastor? Esse pastor prega de fogo, aquele não prega. Estamos querendo coral, esse canta isso, esse não canta aquilo. Mas o segredo não está nos rituais, o segredo não está no templo, o segredo ele está na presença de Deus. Se você tiver a presença de Deus, no Éden ou fora do Éden, você vai viver em um lugar de delícias. Porque um dia Deus chega para Moisés
E Deus ele fala para Moisés: Moisés, eu não posso mais ir no meio de vocês. Eu não vou desamparar o que eu falei para vocês. Eu vou cumprir. Vocês irão para uma terra que emana leite e mel. Mas deixa eu falar algo para você, Moisés, nessa noite. Deixa eu dizer algo para você. Eu não posso mais andar no meio de vocês, porque vocês são pecadores. Mas eu vou enviar um anjo, Moisés. E esse anjo ele vai destruir todos os seus inimigos. O caminho vai ser livre para vocês. Vocês irão e vocês irão chegar na terra prometida. Moisés leva a novidade, leva a notícia para o povo. E quando Moisés fala para o povo chora. O povo chora. E Moisés ele chega um momento dentro da tenda e ele fala para Deus. Porque a tenda, a Bíblia diz que lá a glória era manifesta. E Deus falava com Moisés como qualquer um fala com o seu amigo. E o interessante é que a presença de Deus, ela era naquela tenda. E Arão não, Josué o seu servo, ele não se apartava da porta, porque ele sabia que ali havia presença. Então enquanto Moisés estava lá estava o seu servo na porta dizendo: não, eu não vou sair daqui, porque aqui tem a presença. Mas era a porta de uma tenda, mas ele estava lá dizendo: não, aqui tem a presença, é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu vou continuar. Deixa eu dizer para você, podem até te oferecer 1000 coisas: carro, casa, dinheiro, fama, sucesso. Se isso não trouxer a presença para a tua vida, de nada vai valer. Tem igrejas por aí oferecendo para você: vem fazer um sacrifício, vem colocar isso no altar, deixe isso que Deus vai te devolver tanto. Eu queria falar para você que quem desfrutou da presença, ele jamais vai negociar aquilo que Deus tem para dar ou não tem para dar. Ele vai dizer: se a tua presença for comigo, eu vou estar muito bem. Mas se a tua presença não for, não adianta o Senhor me dar uma terra prometida, se lá o Senhor não vai estar comigo. Sabe qual é o motivo de tantos lares destruídos, tantas casas destruídas? É porque as pessoas acham que ser abençoado é ter abundância de coisas. E ser abençoado não ter abundância de coisas. Ser abençoado é você estar lá na sua casa, aquela forma na cozinha, aquele caneco de alumínio, e você tomar daquela água e dizer: não, eu sou feliz com aquilo que eu tenho. Quantas vezes eu sair lá da São Sebastião, quem sabe a distância, sabe o quanto eu paguei o preço. Saí a pé com os meus 2 filhos e com a minha esposa. Isso durante quase 3 anos. Todos os cultos estávamos aqui arrastando 2 meninos. E às vezes quando a menina dormia, que os meninos não estavam aqui para nos dar carona de moto, tinha que sair arrastando uma criança com 5 anos de idade no colo até o outro lado da cidade. Mas quando eu chegava em casa, que eu colocava a minha filha na cama, que ela estava lá dormindo segura, eu dizia: Senhor, nada é melhor do que sentir a tua presença. Eu posso estar cansado, posso estar com os braços, a coluna moída, mas a presença que eu vivi naquele lugar não dá para se comparar. Se tiver outro culto ainda hoje, eu voltaria novamente, porque a tua presença é o que me faz bem. Mas pastor, o senhor não tem um carro, o senhor não tinha uma moto, pastor, o senhor estava andando a pé. Não era o que eu possuía, era o que habitava dentro de mim. Era a presença de Deus movendo a minha vida e dizendo: ei, não esquenta não, tem saúde nas pernas, tem força no braço, dá para caminhar, então vai, avança. E sabe quantas vezes eu abandonei a minha fé? Nenhuma, porque eu aprendi uma coisa: se Deus ele te dá vigor, avança, vai em frente. Porque quando te faltar o vigor, Ele não vai deixar faltar ninguém para que possa cuidar de você e estar do teu lado. Essa presença vai trazer isso para a minha vida. Mas um dia Satanás ele chega para Jesus e ele fala: ei, se você é prostrado me adorar, eu te darei todos os reinos da terra. Quantas pessoas estão achando que por ter muitas coisas, elas têm a presença. Não é um carro novo que vai dizer que Deus é com você. Não é uma casa bonita e organizada que vai dizer que Deus é com você. Não são boas roupas que vai dizer que Deus é com você. Não são muitos amigos que vai dizer que Deus ele é com você, não. O que vai dizer que Deus é com você
É quando você entrar no meio daquele vale de ossos secos, quando você vê aquele destroço de ossos sobre a face do vale, você dizer: aonde é que eu estou? Você vai ouvir a voz dizendo: fala para o vale de ossos secos. Jesus Cristo, Ele poderia aceitar os reinos da terra, mas eu aceito os reinos da terra, e a presença ela vai me faltar, porque sobre Ele estava toda a plenitude da divindade. Te dou os reinos e tu perde a presença, te dou os reinos e tu perde a plenitude da divindade. Tem gente por aí que tem tudo, mas é gente vazia, com o coração cheio de ódio, rancor, com o coração cheio de mazela, porque a presença não habita. Mas pastor, eles são prósperos. Prosperidade para mim não é o quanto você pode possuir, é o quanto você é feliz com aquilo que você não possui. É carregar a honra que Deus tem para nós em vasos de barro, para que a excelência do poder venha a ser de Deus, não nossa. Jesus Cristo falou: arreda-te de mim, Satanás. Quando Pedro, ele não cogitava de coisas espirituais, mas para Satanás ele falou: somente ao Senhor Deus adorarei, somente ao Senhor Deus você deve adorar, somente ao Senhor Deus você deve se prostrar. Por mais que a crise venha a ser grande, por mais que a tormenta ela venha a ser grande, não negocie a presença de Deus, não negocie. Porque Adão, ele negociou a presença, ele perdeu a presença, e logo que ele perde a presença, a morte bate na sua porta. Adão, ele morre. Moisés, ele fala para Deus: Deus, eu não vou dar nenhum passo se a tua presença ela não for comigo, não. Eu não quero anjo, eu não quero vitórias, eu não quero bênçãos, não. Eu quero a tua presença. Se o Senhor for comigo, eu vou. Se o Senhor não for, acabou-se a caminhada, ela para por aqui. Ei, Moisés, ele levou o povo para a terra prometida. Talvez ele possa não ter entrado, mas ele olhou do monte, ele viu tudo aquilo que Deus havia prometido para o seu povo, e o Deus queria fazer cumprir aquilo que ele falou. E Jesus Cristo, ele não aceitou a proposta de Satanás. Ele foi para uma cruz, ele foi pendurado, mas a Bíblia fala que nem a morte pôde lhe segurar. E o seu nome é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele tem todos os reinos da terra em sua mão. Ele faz como lhe apraz. Eu quero que você nessa noite se abra para viver um propósito, que quem fica com a presença de Deus sempre vai estar bem. Eva abriu mão dessa presença e não ficou bem. Moisés permaneceu na presença e ficou muito bem. Jesus permaneceu na posição e ele ficou muito bem. E você, como é que você está? A minha pergunta nessa noite: você, como você está? Talvez estamos andando completamente vazios. Nós até possuímos uma Bíblia, mas a palavra ela não arde mais dentro de nós. Nós podemos até ter um templo para cantar, mas os louvores eles não penetram mais dentro de nossa alma. Nós podemos até passar por situações que nós falamos: não, eu sou o cara mais sensacional dessa igreja, mas a presença ela não diz mais isso para você, que você é um cara abençoado, que você é uma pessoa abençoada. Você tem andado procurando se preencher com tantas coisas nessa vida. Quem sabe essa não é a noite de você voltar para a presença. Quem sabe essa não é a noite de você voltar para o altar. Quem sabe essa não é a noite de você voltar para Deus e você falar: Senhor, eis-me aqui, eu quero viver algo novo na minha história. Eu quero viver algo novo na minha vida. Eu quero a tua presença dentro de mim. Eu quero viver como Isaías viveu naquele templo. Eu quero viver como viveu Daniel dentro daquela cova. Eu quero viver como viveu Ananias, Misael e Azarias dentro da fornalha. Eu quero a presença comigo. Eu quero atravessar esse mar. Eu quero atravessar esse deserto. Eu quero atravessar as aflições dessa vida. Eu quero atravessar, mas eu quero atravessar com a presença. Eu quero atravessar com a presença. Perdi o meu sermão, alguém está vendo? Certo, só falta obreiros. Eu quero permanecer com a presença. Eu quero permanecer. Amém, obrigado. Eu quero permanecer com a presença, porque entre todas as coisas que os homens viveram, nada foi mais realizador
que viver com a presença de Deus. Igreja, nós precisamos despertar. Nós precisamos se levantar e dizer: não, eu preciso orar e sentir essa presença. Eu preciso cantar e preciso cantar sentindo essa presença. Eu quero ler a Bíblia sentindo essa presença. Eu quero viver sentindo a presença. Você precisa amanhã acordar de manhã logo cedo, não reclamando da vida, mas acordar dizendo: não, o Senhor vai estar comigo, Ele vai me ajudar, Ele vai me levantar, vai me erguer. Nós seremos uma geração forte, uma geração comprometida. Nós seremos semelhantes a Jesus, nós seremos semelhantes a Moisés. Enquanto houver pernas para andar, nós iremos carregar a presença. Pastor, mas estão me machucando, estão me humilhando, estão me fazendo sofrer, pastor. Eu queria falar para você: se você experimenta da presença, nada será igual. Quantas vezes as pessoas me abateram dizendo que eu era feio. Foi difícil eu me aceitar. Se alguém falasse que eu era feio, que eu era esquisito, eu perdi o dia, perdi a semana, eu ficava martelando. Mas chegou um dia que eu me olhei no espelho e eu falei: hoje eu posso até ver que eu não sou bem desenhado, eu não sei se os detalhes aqui faltou, mas eu tenho uma presença dentro de mim. E não importa a opinião dos outros, não importa os olhares dos outros, o Senhor escolheu a mim para fazer uma grande missão, e a sua presença, ela está dentro de mim. Não importa se eu sou pobre ou se eu sou rico, se eu tenho dinheiro ou se eu não tenho dinheiro. Sabe de uma coisa? Amanhã eu vou acordar com um sorriso aqui no canto da boca dizendo: ei, tem pão, tem margarina, tem café, tem cuscuz, tem ovos, tem salsicha, tem alguma coisa desse tipo. Tá bom demais, estou feliz, eu tenho uma presença. Eu preguei ontem na igreja, eu vou estar quarta-feira lá novamente. Eu vou poder abraçar os meus irmãos, eu vou poder ajudar, vou poder ser útil, eu vou aprender a viver em utilidade. Mas o sapato está furado, não interessa. Não interessa, eu tenho uma presença. Falaram mal de você, caluniaram você, disseram isso ou aquilo de você. Eu não estou nem aí. Eu tenho a presença de Deus. Mas pastor, é muito chato ser ofendido. Eu entendo que é chato ser ofendido, mas a presença que habita dentro de mim, ela diz: em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Em Cristo Jesus não há calúnia, não há defamação, não há acusação. Em Cristo Jesus eu posso me sentir alguém completamente incluso no reino celestial, porque eu faço parte de um reino de justiça, paz e alegria. E se eu faço parte desse reino, essa presença eu não posso perder. É a presença que me faz entrar no vale e dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque eu sei que estás comigo. É a presença que me diz que ainda que os meus inimigos preparem uma forca para mim, ela vai dizer para mim: a forca que estão preparando para você, ela não vai ter utilidade, ela não vai ser para você, mas vai ser para quem preparou a forca. A presença, ela me diz que ainda que a situação ela possa ser uma situação de caos, eu vou dizer para ela: não, se eu estou com Cristo, eu estou muito bem, eu vou viver muito bem. Quando você sair daqui, o que é que você vai fazer? Deixa eu falar uma coisa para você, para encerrar esse sermão. Um dia os teus amigos vão te abandonar. Como mais um é dois, eu garanto isso para você. Um dia você vai procurar os teus amigos e eles não vão estar do teu lado. Um dia você vai procurar os teus familiares, eles também não estarão. Quem já está na terceira idade sabe muito bem, quando a gente chega a 80, 90 anos, são poucas pessoas que vai ter uma multidão ao seu lado. Sabe, os filhos vão embora, os netos vão embora, ninguém tem paciência. Sabe, todo mundo quer agora viver a sua própria vida, quer viver no seu tempo, na sua geração. Vai chegar um dia que você vai procurar dinheiro, trabalho, e nada disso vai satisfazer a tua alma. E você não pode olhar para a vida e fazer como Salomão ele fez. Salomão olha para trás, para todo o seu reino, ele fala: de tudo que vivi, de tudo que eu aprendi, uma única coisa eu deveria ter feito: temer ao Senhor. O que é que você está fazendo da tua vida? Não se apegue a dinheiro, não se apegue a cargos, não se apegue a pessoas, porque um dia eles vão embora. Todos irão embora. Os grandes amores, um dia eles vão ter que se despedir, nem que seja diante de um caixão, mas eles vão se despedir. O interessante
é que mesmo muitas vezes, a gente vendo alguns dentro daquele caixão, a presença de Deus, ela continua dizendo: eu estou com Ele por toda a eternidade. Mas nós não poderemos dizer a mesma coisa. O dinheiro, o que resulta para nós, depois chegamos aos 65, 70 anos, é um salário mínimo. Não teremos mais vigor para ganhar nada mais do que isso. Mas eu conheço tanta gente de 90, 70 anos que estão cantando: plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu creio. Então tem tanta gente por aí feliz, porque eles sempre andaram com a presença. Sempre andaram com a presença. Hoje pela manhã eu mandava uma mensagem para minha mãe, e minha mãe já está com quase 70 anos de idade. A coluna já está no seu estágio limite. Mas é tão bom quando eu escuto ela dizer: não, eu estou muito bem, Jesus Cristo está comigo, eu estou muito bem, eu estou em paz, eu estou alegre, não se preocupe comigo. E ontem ela ficou em casa só e eu estava preocupado com ela. E eu liguei hoje pela manhã logo cedo, mandei uma mensagem logo cedo, e ela respondeu, ela falou: não se preocupe, Jesus Cristo passou a noite inteira comigo, e foi tão boa a minha noite, foi tão agradável. A presença. Talvez você está dormindo com as pessoas que você mais queria estar perto de você, e está tão vazio. Só a presença pode mudar a tua história. Fica de pé nessa noite em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Olha para mim nessa noite. Você está correndo à procura de quê? Você está procurando o que nessa vida? Você sabia que você tem orado tanto para a tua família se converter? E tudo que a tua família precisa ver é a presença de Deus em você. Você tem orado tanto por aquele trabalho. E você sabia que esse trabalho ele poderia chegar quando a presença ela se manifestar em você? Você tem orado tanto por aquela cura que você tanto está esperando. Você sabia que a presença pode trazer essa cura para você? A presença pode mudar completamente a tua vida. Fecha os teus olhos agora. Oh, aleluia. O Espírito Santo ele está neste lugar. A presença de Jesus ela é nítida nesse lugar. Oh, aleluia. Oh, a tua presença ela está neste lugar, Jesus. Eu sei que o Senhor está neste lugar. Oh, Pai, abrace o coração aflito, abrace o coração ferido. Aquela alma vazia, Pai amado, que está tentando se satisfazer com tanta coisa nessa vida. Preenche essa alma, Pai amado. Dê vontade novamente de falar em línguas. Dê vontade novamente, meu Pai amado, de pular, de cantar em teu altar. Oh, faz voltar ao primeiro amor, faz voltar às primeiras obras. Encha com o teu Espírito Santo, assim como o Senhor foi com Moisés. Venha ser com teus filhos, venha ser com a tua igreja, venha ser com teus servos nesse lugar. Que a tua presença não falte, que o teu amor ele não falte, que a tua glória não falte, meu Pai amado, que não falte a tua presença nesse lugar, que não falte a tua glória nesse lugar. Oh, Espírito Santo, nessa noite te peço, mova o coração de cada homem, mova o coração de cada mulher. Que nessa noite a tua presença ela possa curar. Que nessa noite a tua presença possa quebrar o jugo. A tua presença quebre as cadeias. Oh Deus, converta o coração, Pai. Converta o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu te peço em nome do Senhor Jesus que haja arrependimento, que haja quebrantamento, que haja um mover sobrenatural nesse lugar, que haja um mover sobrenatural. Oh, alma rendida aos teus pés, coração rendido aos teus pés, coração completamente, Pai, completamente rendido em tua presença, completamente rendido em tua presença, completamente rendido em tua presença. Glória a Deus. Completamente rendido em tua presença.